CAPEX e o OPEX compreendem maneiras de contratar e adquirir produtos e serviços que constituem, então, as categorias de despesas empresariais. São fundamentais para o controle e monitoramento dos gastos, com o objetivo que as finanças corporativas sejam sempre mantidas em dia. Num resumo melhor, então, os gastos de CAPEX são normalmente associados a investimentos de longo prazo, enquanto os gastos de OPEX são normalmente associados a despesas operacionais de curto prazo. Quando a gente fala de CAPEX e OPEX associados à manutenção, são os tipos então de gastos necessários para garantir a eficiência e produtividade dos equipamentos e instalações, e a decisão de investir em CAPEX e OPEX sempre depende das necessidades específicas de cada empresa. No vídeo de hoje, nós vamos te explicar de forma mais detalhada os conceitos de CAPEX e OPEX e como utilizá-los na manutenção. Mas antes disso, já curte o nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo sobre manutenção. De forma mais clara, o OPEX é uma sigla que significa Operational Expenses, ou seja, os custos operacionais, que são os custos associados à execução das atividades cotidianas de uma empresa, ou seja, como salários dos colaboradores, despesas com manutenção, energia elétrica, água, materiais de escritório e outros. Na manutenção, o OPEX pode ser aplicado aos custos de manutenção contínua, como reparos, troca de peças, lubrificação e limpeza e até mesmo os salários dos técnicos. Então, o OPEX é o custo para se manter um setor de manutenção com a disponibilidade dos equipamentos adequada. Dentro do OPEX, eu tenho algumas divisões da categoria de custos. Eles são, então, os custos diretos e indiretos. Os custos diretos são os custos relacionados à manutenção e podem ser controlados, como, por exemplo, folha de pagamento e peças de reposição. Já os custos indiretos estão relacionados aos resultados das atividades de manutenção, como, por exemplo, o lucro cessante, que é o dinheiro, por exemplo, que uma empresa perde caso uma linha de produção pare. Já o CAPEX refere-se aos gastos de capital, ou seja, os investimentos que uma empresa faz em bens de capital, como, por exemplo, equipamentos, instalações e infraestrutura. Ou seja, o CAPEX é um indicador que mostra o quanto uma empresa está investindo nela mesma. Portanto, esse é o dinheiro que a empresa aloca para então investir e reinvestir no seu crescimento, por exemplo, com a aquisição de novas máquinas. Na manutenção, o CAPEX pode ser aplicado a gastos como a compra de novos equipamentos ou instalações para melhorar ou expandir a capacidade da manutenção da empresa. O CAPEX não pode ser considerado um custo, porque se o capital não foi desembolsado, isso não impacta na realização das atividades de manutenção. Ele então é um dinheiro para que as atividades sejam feitas da melhor forma, como investimentos em treinamentos e capacitação da equipe, investimentos em sensores de manutenção preditiva, aumentando a confiabilidade dos seus ativos. Para explicar então um pouco melhor como funciona, nós temos aqui duas fórmulas que podem ser utilizadas. Uma delas é o CAPEX dividido por depreciação e amortização. Aqui, quando encontramos um resultado então maior que 1, isso significa que a empresa está investindo mais em novos maquinários e projetos, pensando mesmo no seu crescimento. Quando encontramos um valor igual a 0, isso significa que ela está fazendo manutenção apenas nos seus processos, mantendo as suas atividades. Quando encontramos um valor menor que 1, a gente pode até ficar preocupado, porque isso significa que a empresa não está nem fazendo o básico, e nisso a conta aí pode chegar. A segunda fórmula é o que chamamos de CAPEX dividido pelo fluxo operacional da empresa. Ela é importante porque conseguimos entender o quanto a empresa investe da sua geração de caixa na própria empresa para o seu crescimento. Quando encontramos um valor que é acima de 100%, isso indica que ela gasta mais do que ela gera. Quando a gente encontra uma relação que é menor que 100%, isso indica que ela retém parte do que ela gera, indicando aqui uma empresa mais consolidada. Para deixar mais claro então a diferença entre CAPEX e OPEX, a gente pode fazer o seguinte:
Se uma empresa, então, decide comprar uma máquina, essa conta vai para a conta do CAPEX. Se uma empresa decide dar manutenção, essa conta vai para a conta do OPEX. Então, CAPEX se refere à aquisição de um bem e OPEX à manutenção do mesmo bem. E se você quiser saber mais sobre custos com manutenção e como ter o controle dos seus custos, nesse vídeo aqui do lado eu te explico melhor como ter seus relatórios de custos com manutenção com uma plataforma dedicada. Não perca!